Boa noite, igreja. Não sei se vocês oram para o pastor quando ele vai orar, mas eu peço que façam isso sempre, especialmente por mim, tá bom? Pregar em texto narrativo não é tão simples como muita gente acha. E Neemias tem sido um desafio também para mim ali. E espero que Deus nos ajude nessa noite a entender a sua vontade, mais uma vez, para nós. Determinados a prosseguir é o título que coloquei então nessa mensagem. E eu não sei quantos de vocês conhecem, já leram ou conhecem, já ouviram falar sobre as Crônicas de Nárnia de C.S. Lewis, mas eu acho que vários já leram, conhecem essas histórias. Entre os personagens que há nessa história, há o ratinho chamado Rip Sheep. Ele é o humilde servo do príncipe Caspian e talvez o cavaleiro mais valente de toda a Nárnia. O seu cavalheirismo é insuperável, assim como sua coragem e habilidade com a espada. Está aqui o nosso amiguinho. Rip Sheep, ele é valente e corajoso, porque mais do que tudo, mais até do que a própria vida dele, ele ama Aslan. Aslan é o leão de Nárnia. E lutando bravamente no livro em Príncipe Caspian, o Rip Sheep, ele quase morre. E ele teria morrido se não fosse pela capacidade de Lucy de curar com as gotas da garrafa de diamante que ela tem. Praticamente, então, ressuscitado dos mortos, o ratinho se levanta e se curva diante de Aslan, mas percebe, perplexo, que ele perdeu a cauda na batalha. Rip Sheep, então, implora que Aslan restaure a cauda dele, pois ela é a honra e a glória de um rato. Enquanto Aslan argumenta com Rip Sheep que às vezes ele parece preocupado demais com a sua honra, ele percebe uma ação conjunta dos demais ratos companheiros do Rip Sheep. E aí pergunta para o ratinho: por que os seus seguidores estão com as espadas nas mãos? Com licença de Vossa Majestade, disse o segundo rato, chamado Pipsic, estamos todos prontos a cortar a cauda se o nosso chefe ficar sem a dele. Não queremos ostentar uma honra que é negada ao grande rato. Ah, rugiu Aslan, vocês venceram. São muito corajosos. Não pela sua dignidade, Rip Sheep, mas pelo amor que o liga ao seu povo. Você terá, de novo, a sua cauda. Os amigos do Rip Sheep o amam porque esse ratinho era o mais valente inclusive que a maioria dos homens. O seu grande objetivo na vida era servir a grande causa do leão de Nárnia e do rei legítimo. O Rip Sheep estava pronto para proteger aqueles que amava, pronto para defender a verdade, a bondade e a beleza, e portanto, pronto para amar seus amigos, dando a vida por eles. Mas a história não é sobre Nárnia hoje, não é sobre o Rip Sheep. Eu convido você então a abrir sua Bíblia no texto de Neemias, no livro de Neemias, capítulo 4. Estamos nesse capítulo hoje e vamos ler então esse capítulo neste momento. Neemias, capítulo 4. Diz assim a palavra do Senhor. Quando Sambalate ouviu que nós estávamos reconstruindo a muralha, ficou irado e indignado e começou a zombar dos judeus. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Tobias, o amonita, estava com Sambalate e disse: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha de pedras. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade,
e que o pecado deles não seja apagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, quando Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e os adoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Porém, nós oramos ao nosso Deus e, como proteção, pusemos guarda entre eles de dia e de noite. Então os que estavam em Judá disseram: os carregadores já não têm mais forças e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os judeus que habitavam na vizinhança deles nos disseram 2 vezes: de todos os lugares onde moram, eles nos atacarão. Então pus o povo, por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra e a outra metade empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por trás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam as cargas, cada um com uma das mãos fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia sua espada na cintura, enquanto construíam. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também nesse tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. A grande verdade que nós podemos guardar deste sermão de hoje, se você não lembrar de nada mais que eu falei, guarde esta frase: se quisermos viver para algo mais do que o agradecimento pessoal, devemos nos envolver no trabalho do Senhor com fé e ação, apesar da oposição. Se você quer viver para algo mais do que o seu nome, mais do que construir o seu império, tudo que você deseja, você deve se envolver no trabalho do Senhor com fé e ação, apesar da oposição que há àqueles que querem servir ao Senhor com fidelidade. E eu dividi em 3 pontos, então, este sermão de hoje. E o primeiro, vai do versículo 1 ao versículo 5, nos incentiva a vencer os insultos. Como nós podemos vencer os insultos que muitas vezes vêm sobre nós? Se você lembra, no capítulo 3, nós estudamos que o povo respondeu afirmativamente ao chamado de Neemias no capítulo 2 para reconstruir as muralhas. Ele fez o levantamento, ele sabia que era possível fazer aquela obra, e ele então motivou o povo, lá no capítulo 2, versículo 17 e 18,
a se juntar a ele nessa obra, e no capítulo 3 nós vimos então ali todos se unindo a Neemias nessa reconstrução. Agora o capítulo 4 vai expor para nós a zombaria que continuava da parte dos inimigos, Sambalate, Tobias e Gesem, que é declarada lá no capítulo 2, versículo 19. E ela é bem semelhante ao começo do capítulo aqui. Sambalate e Tobias, eles ficaram descontentes com a chegada de Neemias. Essa é a verdade. No capítulo 2, versículo 10, nós temos isso. Capítulo 2, versículo 10 nos diz: Mas Sambalate, o horonita, Tobias, o servo amonita, ficaram sabendo disso e não lhes agradou nem um pouco que alguém estivesse interessado no bem dos filhos de Israel. Esses homens, eles tinham um certo controle sobre Jerusalém, sobre o povo judeu, e eles não ficaram animados nem um pouco, que depois de 90 anos do povo já ter voltado para sua terra, e Jerusalém continuava ainda em ruínas, alguém veio e estava disposto a reconstruir aquela cidade. Agora eles estão enfurecidos, porque o muro já está sendo reconstruído. Mas qual a razão que a chegada de Neemias e a reconstrução dos muros, então, deixou esses homens tão irados? Eles sabiam que se Neemias for bem-sucedido no seu plano, o plano deles seriam frustrados. Neemias, como já li, estava interessado no bem dos filhos de Israel. Ele queria o bem dos filhos de Israel, ele queria a glória de Deus sendo manifestada na cidade que Deus escolheu para que o seu nome habitasse. Se Neemias fosse vitorioso nisso, tivesse sucesso nisso, eles estariam em grande desvantagem. A reconstrução dos muros protegerá o povo e criará um lugar seguro no qual a lei de Deus pode ser aplicada, um lugar onde a justiça e a bondade podem ser mantidas. E isso, então, frustraria Sambalate e Tobias, porque eles não estão nem um pouco interessados na justiça nem na bondade. Em vez disso, eles procuram explorar a fraqueza e a vulnerabilidade dos israelitas para o seu próprio interesse. E este é um comportamento mesquinho que não cabe a nenhum cristão. Pensar somente em si, em vantagens que você pode tirar em cima de outros. Neemias estava determinado, então, a avançar na missão que Deus deu para ele de reconstruir Jerusalém, os muros de Jerusalém. Pois ele sabe que essa é a vontade de Deus. Deus quer que ali o povo adore, que ali o templo seja, de novo, usado para que o testemunho da verdade seja dado. Neemias, então, está interessado na glória de Deus e em fazer o bem ao povo de Deus. E Sambalate e Tobias buscam somente os seus interesses, às custas dos judeus. Neemias está procurando fazer o bem ao seu próximo, o que ele gostaria que fizessem para ele também. Já Sambalate e Tobias pensam apenas em si mesmos, às custas dos outros. Quando eles veem, então, o bem que está sendo feito sobre a liderança de Neemias, eles ficam indignados e começam a zombar. Alguém disse que a oposição é quase sempre causada pelo sucesso, não pelo fracasso. Concorda? Se você planejou alguma coisa e não foi bem sucedido, ninguém vai ficar zombando de você muitas vezes, mas se você teve sucesso no que você empreendeu fazer, muitas vezes você vai encontrar resistência, isso especificamente na vida cristã. Na vida cristã, se você está capengando, se você está ali de uma forma lenta caminhando, você não vai encontrar muitas vezes oposição. Mas se você está caminhando, buscando a glória de Deus e evidenciando isso na sua vida, muitas vezes você vai encontrar. Mas essa oposição, quando você procura fazer a vontade de Deus, essa oposição deveria ser um estímulo para nós, e não o contrário. Porque a vida cristã é uma batalha sem trégua. Na vida cristã não há trégua para com o inimigo. Nós não podemos baixar a guarda. O texto mostra para a gente, nós lemos aqui, vocês viram isso. Neemias não deixou baixar a guarda para dar vez às vozes dos inimigos. Por isso, então, é impossível fazer a obra de Deus sem oposição, ou viver uma vida de santificação sem lutar contra o pecado. Se você enfrenta lutas em sua vida por fazer a vontade de Deus, é sinal de que você está no caminho certo. Por isso, não desanime. Continue caminhando, continue avançando. Perguntas para você pensar se você está agindo assim.
Se você está preocupado com o bem dos seus irmãos, ou está apenas preocupado consigo mesmo? Você se preocupa com o seu irmão, que muitas vezes tem uma luta contra o pecado e você sabe, e você quer ajudá-lo, você quer incentivá-lo a mudar aquela atitude, aquele padrão de comportamento? Ou você está preocupado apenas consigo mesmo, com o seu conforto, com o seu comodismo, e você não está nem aí porque acontece à sua volta? Você também é alguém que ama a verdade, a bondade e demonstra isso na prática, exercitando isso, buscando ajudar outras pessoas? Sanbalat e Tobias, eles não estão apenas buscando as vantagens pessoais às custas dos judeus, ficando irados com o bem que é feito a eles, mas também eles procuram manter o domínio sobre os judeus, intimidando-os. Por isso, os versículos 2 e 3 mostram o meio deles amedrontarem o povo. Versículo 2 e versículo 3, que nós já lemos. Na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Penso que pode acabar a obra num só dia. Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? E o Tobias fala: mesmo que reconstruam, se vier uma raposa, derrubará aquela muralha. A intimidação verbal desses inimigos de Deus, lançando essa zombaria ao povo de Deus para desanimá-los, para enfraquecer o que estava acontecendo com eles ali, de continuarem a obra que estava sendo feita. Irmãos, a zombaria, ela não requer coragem da parte de Sanbalat e Tobias. Eles têm os comparsas deles, eles insultam os judeus, chamando eles de fracotes, questionam sarcasticamente a possibilidade daqueles muros continuarem de pé. Esses homens, eles não agem muito diferente de alguns machões, né, que querem ali, no grito, na voz, dizer que mandam alguma coisa. Mas eles não têm hombridade alguma. Eles não têm respeito algum. Pelo contrário, eles demonstram com isso que eles são infantis, são egoístas e certamente não devem ser imitados. O padrão deles, queridos, não deve ser imitado por ninguém que se diz cristão. Não seja, portanto, um Sanbalat ou um Tobias. Sanbalat é chamado de Horonita, da região, uma cidade ali perto, próximo. Tobias, Amonita. Companheiro deles, Gesem, o árabe, foi mencionado no capítulo 2. E no versículo 7, se você for ver ali, existe mais algumas nações amigas deles. Quando Sanbalat, Tobias, os árabes, os amonitas, os asdoditas ouviram que a reparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começava a fechar-lhe as brestas, ficaram muito irados. Aqui, a ideia parece que Neemias está mostrando como se as nações todas estivessem reunindo contra o povo de Deus. Essas nações que habitavam por ali próximos estavam então se reunindo agora, indignados com o que estava acontecendo em Jerusalém, para atacar o povo de Deus. Mas se você conhece o Salmo 2, ele fala das nações furiosas, tramando coisas vãs, e aquele que está sentado no trono ri dessas nações. No Salmo 2, versículo 4, ele usa o mesmo termo hebraico, usado aqui, para descrever a resposta de Deus aos inimigos, dizendo que Deus ri dessas nações e zomba delas. Deus está usando a zombaria de Sanbalat e Tobias contra eles mesmos. Os inimigos de Deus zombam, mas Deus volta esse comportamento deles contra eles mesmos, zombando da futilidade da vida humana. A Bíblia, ela não se cansa, queridos, de afirmar que Deus odeia os ímpios. Deus não tem pacto algum com a iniquidade, com o pecado. Ele não pactua com isso. Salmo 55, versículo 5, Salmo 5, versículos 5 e 6 diz: os arrogantes não permanecerão na tua presença. Odeias todos os que praticam a iniquidade. Tu destrói os que proferem mentiras. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. E a Bíblia também mostra que os justos estão do lado de Deus e concordam com Deus sobre os ímpios.
Salmo 139, 21. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor, e não desprezo os que se levantam contra ti? Palavras duras, palavras pesadas, difíceis, mas para você ver como Deus odeia o pecado e como nós devemos odiar também as pessoas que amam o pecado, que mantêm o pecado na sua vida e que não se importam com a verdade de Deus. Neemias reconhece que não há reconciliação entre a agenda de Deus e a agenda que Sanbalat e Tobias seguem. Neemias reconhece que Sanbalat e Tobias se estabeleceram como aqueles que se opõem a Deus, e Neemias fica do lado de Deus. Veja os versículos 4 e 5, a oração de Neemias, que nós já lemos. Ouve, ó Deus, pois estamos sendo desprezados. Faze com que o seu desprezo recaia sobre a cabeça deles, e faze com que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não encubras a sua iniquidade, e que o pecado deles não seja pagado diante de ti, pois te provocaram a ira na presença dos construtores. Neemias, ele conhece a Escritura, ele conhece a palavra de Deus, ele estudou a palavra de Deus antes de voltar para Jerusalém. Enquanto ele estava ainda no reino persa, ainda estava lá no exílio, ele estudou a palavra de Deus, ele conhecia e ele sabia que Deus tem um plano para Jerusalém. Neemias então ora para que esses inimigos sejam humilhados. Ele pede que Deus faça justiça contra o pecado deles. E a justiça de Deus pode levar a pessoa ao arrependimento. Neemias deixa isso implícito na sua oração. O que ele deixa explícito ali é o seu desejo de que Deus faça justiça. Ele quer que realmente Deus seja vitorioso sobre aqueles inimigos do Senhor. Irmãos, não há nada errado em orar para que Deus faça justiça contra aqueles que se opõem a Deus e ao seu povo. Isso também não está em conflito com as palavras do próprio Senhor Jesus, que diz: amai os vossos inimigos e orai pelos que os perseguem. Mateus 5, 44. Eu acho que todos concordam que não é demonstração de amor querer que alguém continue praticando o pecado, continue ofendendo a Deus, continue vivendo a sua vida longe de Deus. E está tudo bem, pode continuar assim, que não tem problema algum. Nós já estudamos também na IBD, na própria IBD, de que o Evangelho ele tem que ser anunciado avisando que há uma péssima notícia, que é uma notícia horrível sobre a humanidade, sobre o homem que não reconhece Deus. Então, não é errado nós orarmos para que Deus realmente faça justiça com aquelas pessoas que desprezam o Senhor, porque a justiça de Deus pode trazer essas pessoas ao arrependimento. Eles podem entender. E se você pegar o Antigo Testamento, muitos falam, né? Deus agia instantaneamente, matava, executava as pessoas. Se você for ver e você leia a Escritura, você percebe que Deus ele sempre exerceu misericórdia e graça. Ele sempre alongou o tempo da sua misericórdia, da sua graça. Ele sempre deu oportunidade para o povo se arrepender. Mas chega uma hora que a ira de Deus, ela tem um limite e ela vai ser lançada e vai acontecer isso no final dos tempos também sobre aqueles que não se arrependerem. A oração imprecatória, então, de Neemias exige a justiça de Deus contra a oposição perversa de Sanbalat e Tobias aos bons propósitos de Deus. A justiça de Deus contra eles pode resultar em sua salvação, mas se eles continuarem em pecado impenitente, a justiça de Deus resultará em sua condenação. Neemias ora para que eles não continuem impunes em seu pecado impenitente e de desafiarem abertamente a ira de Deus e de desprezar o que está acontecendo com o povo de Deus. Achei interessante, não sei quem conhece, o Dr. Alex Carrel. Ele foi Prêmio Nobel de Medicina em 1912. Hoje ele seria cancelado de primeira, já eu acho, com essa frase que ele disse. Ele se converteu, vamos dizer assim, ao catolicismo no final da sua vida. Mas ele disse isso: já vi homens, depois que toda a terapia falhou, tirados da doença e da depressão pelo esforço sereno da oração. É verdade. As terapias ajudam, as terapias têm o seu papel, mas elas não têm o poder que o Evangelho tem, de mudar vidas, de mudar coração, de mudar situação, de transformar doenças em saúde também.
Porque nós sabemos que muitas coisas nos acontecem por consequência do pecado. Então o Evangelho ele tem esse poder. E esse médico, que foi prêmio Nobel, ele falou isso. Já vi homens, depois de que toda a terapia falhou, tirados da doença da depressão, pelo esforço sereno da oração. Neemias orou. Foram insultados, receberam zombaria, e ele orou ao Senhor. Eu penso, irmãos, que nós vemos pouca ação de Deus no nosso meio, na nossa vida, porque nós desejamos pouco que o nome de Deus seja santificado na nossa vida, na nossa família, na nossa igreja. Nós oramos pouco a Deus, se é que oramos. Nós não nos importamos com os pecadores que estão perdidos. Eu temo que nós estejamos mais preocupados conosco mesmos e não com a glória de Deus, não com a salvação de pecadores, nem com o povo de Deus. Neemias é um belo exemplo de alguém que sabia como enfrentar a oposição, como enfrentar os insultos. Ele não respondeu, ele não se levantou contra eles, não foi gritar contra eles. Ele entregou aquela situação diante do Senhor. Ele já tinha enfrentado eles, agora ele entregou ao Senhor. Senhor, o Senhor está vendo, faz o que tem que ser feito. Seguindo nosso texto, a partir do versículo 6, nós vamos ver agora como vencer as intrigas. Nós vimos como vencer os insultos, orando ao Senhor, pedindo que a justiça de Deus seja feita quando você é insultado ou desprezado. Agora nós vamos ver como nós podemos vencer também as intrigas. Na primeira ocasião, Neemias ele respondeu às afrontas dos escarnecedores, capítulo 2, versículo 20. Versículo 19. Porém, quando Sabalate, Oronita, Tobias, o servo amonita e um árabe chamado Gesem souberam disso, zombaram de nós e nos desprezaram, dizendo: o que é isso que vocês estão fazendo? Querem se rebelar contra o rei? Então lhes respondi: o Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. O Deus dos céus é quem fará com que sejamos bem-sucedidos. Nós, seus servos, vamos nos preparar e começar a reconstrução, mas vocês não têm parte, nem direito, nem memorial em Israel. Ele havia respondido o primeiro insulto. O segundo insulto, ele entrega diante do Senhor. E agora, ele não responde. Em vez de falar, ele ora, versículos 4 e 5, nós já lemos, e ele tem um plano de ação. Ele vai agora montar um plano para que o povo seja protegido. Versículo 6. Assim, reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Ele não deu ouvidos à zombaria, ele orou ao Senhor e ele motivou o povo ao trabalho, e a muralha foi reconstruída até a metade, por causa do exemplo desse homem. Neemias, então, ele ora, e ao mesmo tempo ele mantém-se ocupado. Irmãos, nós não fomos chamados para contar quantos inimigos nós temos, nem temer o que eles podem nos fazer. Deus nos chamou para si mesmo, a fim de realizar a sua obra, apesar das oposições que nós sofremos. Se nos concentrarmos nas coisas de Deus, nós não teremos tempo para as distrações que os inimigos podem lançar contra nós e lançam contra nós. E a continuidade do trabalho só deixa os inimigos mais furiosos. Versículo 7 e 8, já li o 7, vou ler o 8. Todos se ajuntaram de comum acordo para virem atacar Jerusalém e criar confusão ali. Todos se juntaram, todos aqueles inimigos que lemos no versículo 7, eles se juntaram agora para atacar Jerusalém. Eles tentaram causar confusão entre o povo para paralisar a obra. Agora eles partem para o ataque e planejam pegar os trabalhadores de surpresa a fim de matá-los, tendo assim então o objetivo deles, que é paralisar a obra, encerrar aquela obra de restauração dos muros. Pois eles sabem que se isso acontecer, se aquele plano for bem sucedido, novamente, eles perderão todo o controle que tinham. Neemias, então, e os judeus estão apenas procurando reconstruir esses muros para a proteção deles. Estão procurando obedecer à vontade de Deus, fazer o que Deus quer que seja feito. Cujas leis são justas, são boas,
e seus atos de bondade, e os atos de bondade de Neemias e do povo, deixa aqueles inimigos todos irritados e desesperados. Mas, em vez de responder, Neemias ora e age, e coloca guardas ao redor da cidade. Versículo 9. Porém, nós oramos ao nosso Deus, e como proteção pusemos guardas contra eles de dia e de noite. Eles oram e eles agem. Neemias sabe que o sucesso da obra depende, sobretudo, da ação de Deus. Deus vai estar no controle disso tudo. Então ele vai e leva o povo a orar pedindo a proteção de Deus. Mas ele sabe também que a oração e a ação, elas andam juntos. A oração não é um substituto da ação. E não sei se com você acontece isso, mas quando você pede para que Deus te faça mais paciente, o que muitas vezes acontece? Será que já passou com você isso? O que muitas vezes acontece? Você pede paciência, você está meio impaciente. Deus vai mandar umas provas mais difíceis, não é verdade? Por que a gente faz prova? A gente estudou, a gente sabe a teoria, a gente sabe tudo, mas chega o momento da prova. Muitos preferem fazer trabalhos, né? Eu prefiro fazer prova. Eu acho que prova assim, me exige mais, mas eu estou ali, né? Prova é isso. Ela vai ver se você agora consegue aplicar aquilo que você aprendeu. Então, se você tem pouca paciência, você ora que Deus te ajude, Ele vai fazer com que você passe por provas. Se você quer ser santo, quer ser mais santificado na sua vida, vão vir tentações muitas vezes, vão vir situações que você vai ter que ver se realmente é isso que você quer, é uma vida de santidade, de santificação que Deus requer do seu povo. Se você quer ser mais amável, talvez Deus mande pessoas não tão amáveis à sua volta, para que você possa exercitar o amor. Neemias sabia que não bastava orar, é preciso vigiar. Nós precisamos manter nossos olhos abertos e manter uma estreita conexão entre o céu e a terra. Confiança e boa organização, fé e obras. O inimigo, irmãos, não deixará de preparar laços e armadilhas. O texto bíblico fala que o diabo está aí, à nossa volta, rugindo como leão, procurando a quem ele pode tragar. Ele não descansa, ele não sossega. Se nós não vigiarmos em oração e ação, nós podemos cair. Ore e haja. Você tem a vontade de Deus para a sua vida, você tem as instruções aqui, você tem todo o conhecimento aqui. Exercite agora isso. Aplique isso na sua vida. Sansão, ele lutou com vários homens, exércitos poderosos, sozinho. Mas ele não foi derrotado por esses exércitos. Ele foi derrotado quando ele se colocou no colo de uma mulher. Davi, ele não perdeu a batalha mais importante da sua vida no campo de guerra, mas perdeu no leito do adultério. Pedro, porque não atentou para as palavras de Jesus, dormiu. E porque ele dormiu, quando deveria orar, ele negou o Senhor. Quando você tem sido derrotado? Essa é a pergunta. Quando você tem sido derrotado? Eu acredito que todos nós passemos por momentos em que nós somos derrotados. E você já parou para pensar que momentos que acontece isso? Quando você está mais vulnerável, quando você está menos atento à palavra de Deus, quando você está menos perseverante na oração. Persevere na oração, não deixe de agir contra os inimigos. Nós temos 3 grandes inimigos: o diabo, o mundo e a nossa própria carne. Eu imagino que a oração que os judeus fizeram aqui no verso 9 seja parecida com a que Neemias fez nos versículos 4 e 5. E esse tipo de oração, queridos, é muito comum nos Salmos. Por exemplo, nós encontramos no Salmo 5, versículo 10. Declara os culpados, ó Deus, que eles caiam por seus próprios planos. Rejeita-os por causa das suas transgressões, pois se rebelaram contra ti. E no Salmo 104, 35,
desapareçam da terra os pecadores e que os perversos deixem de existir. Esses não são exemplos isolados desse tipo de oração nos Salmos. Se você não se submete humildemente a Deus e ao seu Filho, se você não confia na bondade, na fidelidade de Deus e na sua justiça, mas vive envolvido na sua própria agenda, em seus próprios desejos e interesses, veja se você não está se colocando como um inimigo de Deus. Se esse for o caso, e se você se tornou o seu próprio Deus, rivalizando contra o Criador soberano sobre todas as coisas, é justo que o povo de Deus ore para que Deus triunfe sobre você. Se o povo de Deus vê que você age dessa forma, é justo que o povo de Deus ore para que você deixe de agir deste modo. Se há em nosso meio alguém que vive dessa forma, que vive para si mesmo, para satisfazer só os seus desejos e as suas vontades, o convite da palavra de Deus é que você se arrependa da sua oposição a Deus e siga a Ele. Dobre os seus joelhos, se submeta ao senhorio de Jesus Cristo. Acredite que o que Deus tem planejado para você é muito melhor do que você poderia planejar para você mesmo. Acredite que o que Deus fez por você em Jesus é muito melhor do que você pode esperar realizar por você mesmo. Jesus pagou a penalidade pelo seu pecado, quando morreu morte vicária na cruz em seu lugar e quando ele ressuscitou. Por isso, arrependa-se da sua rebelião e confie nas misericórdias de Deus. Não há salvação em nenhum outro, senão em Jesus Cristo. Creia nele como seu Salvador e você encontrará descanso para a sua alma. Já falei, o inimigo ele não descansa, ele não desiste. Ele está sempre procurando brechas para atacar e nos fazer desistir. Os inimigos não se cansam e o povo de Deus muitas vezes enfrenta desafios à sua fé. Olha os versículos seguintes agora. Versículo 10. Então, os que estavam em Jerusalém disseram: os carregadores já não têm mais forças, e os escombros são muitos. Nós mesmos não seremos capazes de reconstruir a muralha. Os trabalhadores parecem fracos aqui. A tarefa parece muito grande. E essas pessoas reconhecem que não podem fazer isso sozinhas. Elas estão certas? De certa forma, sim, mas não. Irmãos e irmãs, muitas vezes os problemas internos são mais perigosos que os problemas externos. Muitas vezes o nosso maior problema somos nós mesmos. É a nossa pouca vontade de fazer a vontade de Deus. É o nosso desejo de fazer muitas vezes o que nós queremos, o que nós desejamos. Muitas vezes o maior problema interno na igreja é a falta de disposição e vontade dos irmãos. Vou abrir meu coração aqui, o pastor fez isso hoje também. Isso não deve desanimar a gente, mas eu fiquei um pouco desanimado, um pouco triste, não desanimado, mas um pouco triste, né, de ver que muitos irmãos não responderam ao nosso pedido ali de contribuição, pelo menos para os projetos missionários da igreja. Isso me deixa pensativo se essas pessoas que não responderam estão amando mais a si mesmas e aos seus desejos do que o plano de Deus, a obra de Deus. Isso é só um desabafo aqui, não desanima, porque nós vemos que Deus está fazendo essa obra. Mas se nós fôssemos olhar para o resultado, nós falaríamos como eles falaram aqui, nós somos poucos para fazer tão grande obra. Moody, ele escreveu isso, ele falou isso. Moody foi um evangelista. Ele diz que um povo desanimado sempre olha para as circunstâncias em vez de olhar para o Senhor. Escuta mais a voz do inimigo do que a voz de Deus. Graças a Deus, nós não olhamos para as circunstâncias. Nós olhamos para Deus. Nós confiamos que Deus é o Senhor dessa obra e Ele cuida do seu povo e da sua obra. Eles se esqueceram de que não estão sozinhos. Deus prometeu capacitar e recompensar o esforço de cada um deles.
E a boa mão de Deus está sobre Neemias. Nós vimos isso já citado algumas vezes no texto, em textos anteriores. Não há o que temer, então. Por mais difícil que a situação se apresente, por mais terrível que seja, Deus está com o seu povo. Então, a primeira questão aqui é, internamente, o desânimo que se abate, aquela situação entre o povo. Mas também aos inimigos que agem na surdina, versículo 11. Os nossos inimigos diziam entre si, eles não ficarão sabendo, nem verão nada, até que entremos no meio deles e os matemos, e assim vamos fazer com que a obra pare. Os inimigos estão fazendo seus planos sem levar Deus em consideração. Na equação deles não entra Deus. E é normal. É normal que o mundo não coloque Deus na sua vida. É normal que o mundo não queira Deus na sua vida. Porque o Deus do mundo é o seu ventre. O próprio texto bíblico fala isso, né? Eu temo que muitos crentes têm o Deus ventre também, e não o Deus criador e soberano sobre todas as coisas. Então, os inimigos fazem os seus planos. E, infelizmente, essa mentalidade acontece dentro do povo de Deus. Veja o versículo 12 agora. Os judeus que habitavam nas vizinhanças deles nos disseram 10 vezes, de todos os lugares onde moram eles nos atacarão. Mais uma vez, agora os que estavam morando em volta de Jerusalém, ao redor de Jerusalém, 10 vezes chegaram com essa balela. Eles vão atacar, eles vão destruir, eles vêm. Parem com essa obra. Não continuem. O boato, queridos, ele visa destruir o espírito de coragem e cooperação. Onde o boato prospera, a tendência é paralisar a obra do Senhor. Boatos superdimensionam os problemas. O que esses judeus incrédulos estão querendo é que a reconstrução dos muros pare. Eles querem viver como estavam vivendo, naquela mesmice, naquela vidinha medíocre, né, mediana ali, de tá bom assim, a gente está de volta aqui, não importa que esses inimigos dominem sobre nós. Pare essa obra, eles vão atacar a gente, vão fazer coisas piores. Neemias, ele não se conforma com isso. E ele responde, então, aos pensamentos e planos, versículos 13 e 14. Então, pus o povo por famílias, nos lugares baixos e abertos, por detrás da muralha, com as suas espadas, as suas lanças e os seus arcos. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, grande e temível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Neemias, eu imagino ele aqui já falando um pouco mais forte. Parem com isso, parem de ficar reclamando, parem de ser igual às nações à nossa volta. Já foi por isso que nós somos presílio. Volta para o Senhor, lembra dele. Ele então observa isso e repreende o povo. Não tenham medo. Nosso Deus está fazendo tudo o que ele tem feito e é o seu plano. Ele anima eles. Lembre do Senhor, grande e temível, que fazia nações, estamos estudando Josué, nações temerosas do que Deus estava fazendo entre o povo. É o mesmo Deus. E ele motiva eles, lutem pelos seus queridos, seus amados, façam isso por eles. E nós temos, no Novo Testamento, o mesmo desafio de Paulo para nós. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 14, ele fala, admoestem os desanimados, consolem, admoestem os que vivem de maneira desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Neemias estava aqui, admoestando, estava consolando e estava amparando aquele povo, e nós temos esse papel também. A solução, então, queridos, não é fugir para tentar se proteger e nem ficar preocupado com as ameaças que vêm. Se eles não agirem, aí sim as tramas do inimigo se concretizarão. Neemias não esmorece, não foge, mas age. Ele identifica os locais mais vulneráveis do trabalho e coloca estrategicamente pessoas queridas, próximas a eles, agrupando os defensores, que têm uma certa conexão emocional com os trabalhadores, para que eles então realizem o trabalho de reconstrução. Observe que eles não foram apenas colocados ao lado de quem se importavam profundamente e por quem lutarão, mas também eles estão armados. O texto vai dizer, a partir do versículo 15, vai colocar também isso, que eles estavam ali armados.
Existe coisas na sua vida que você teme? Tome uma atitude. Existem dúvidas à espreitas em sua mente sobre a sua capacidade de fazer o que Deus chamou para fazer? Tire os olhos da sua incapacidade e fixe-os naquele para quem nada é impossível. Contemple a verdade, a bondade e a beleza de Deus expostas magnificamente no Evangelho e siga adiante. Olhe para os pontos fracos, reforce a eles. E quando fizer isso, faça reconhecendo que você precisa de defensores armados ao seu lado. Você não deve apenas colocar armas nas mãos daqueles que estão ao seu lado, mas também precisa ter certeza de que eles serão capazes de te ajudar e te defender quando houver situação assim. Use suas emoções, mas use também o seu cérebro. Confie em Deus e proteja os seus muros. Sendo mais específico, medite sobre a maneira como Deus é mais poderoso do que os seus oponentes. Ao pensar nisso, haja contra os inimigos, pedindo a Deus que faça justiça. Ao encher sua mente com a grandeza de Deus e encher a sua boca com oração, reconheça como pecado que o tenta esmagaria aqueles que você ama, moendo-os em seu mal impiedoso. Fuja da tentação, lute o bom combate, coloque sua mente em Cristo, seja valente. Eu já disse, nós estamos em guerra, a vida cristã é guerra. E nessa batalha espiritual, nós enfrentamos inimigos invisíveis e tenebrosos. Não há trégua, nem pausa, o inimigo não descansa, precisamos vigiar e ter as armas na mão. Vencendo os insultos com a oração, vencendo a oposição, vencendo as agressões ali com a confiança e com armas que Deus coloca à nossa disposição. E agora, no final, nós vamos ver como vencer a oposição, como nós podemos vencer essa oposição que se levanta contra o povo de Deus. Veja como Neemias enxerga a situação. A partir do versículo 15. Os inimigos do povo de Deus não têm Deus do lado deles. Isso ele tem certeza. Deus não está do lado dos inimigos nossos. Eles não têm uma causa pela qual vale a pena batalhar. Eles batalham por interesses egoístas próprios. Portanto, eles não calculam todos os riscos envolvidos em lutar contra o soberano Senhor Criador. Nós temos Deus do nosso lado. Nós temos o apoio do Deus Todo-Poderoso e servimos em uma missão que vale muito mais do que a nossa própria vida. E por isso, o cristão verdadeiro está disposto a dar a sua vida, se for necessário, para honrar a Jesus e defender a verdade. E nós temos o exemplo de mártires ao longo da história cristã que deram a sua vida por causa de Cristo. Isso é que o Neemias e os judeus estão prontos a fazer. A partir do versículo 15. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um à sua obra. Daquele dia em diante, metade dos homens trabalhava na obra e a outra metade dos homens empunhava lanças, escudos, arcos e couraças. E os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá, que reconstruía a muralha. Os carregadores, que por si mesmos tomavam a carga, cada um com uma mão fazia a obra e com a outra segurava a arma. Os construtores, cada um trazia a sua espada na cintura enquanto construíam. Veja, Deus frustrou o plano dos inimigos. E ele fez isso, permitindo que aquela conspiração chegasse aos ouvidos de Neemias. Nós temos aqui duas doutrinas difíceis de conciliar muitas vezes na nossa mente finita, mas nós temos a soberania divina agindo na história, mas nós temos a responsabilidade humana. Neemias fez o que precisava ser feito, colocou o povo para guardar os demais que estavam ali trabalhando, não deixou descuidado. Nós já oramos, nós já entregamos ao Senhor, agora vamos sossegar. Não, ele reuniu o povo, deu armas para o povo, colocou alguns com mais armas, outros com outra arma, mas estavam ali, dispostos a fazer o que precisava ser feito.
Deus está trabalhando por seu povo, e seu povo está fazendo o que pode para promover o reino. Veja também como as pessoas respondem lá do versículo 15, eles voltam ao trabalho. Você vence os insultos, você vence os inimigos quando você não dá ouvidos, você não dá atenção a isso, e você se envolve no trabalho, você põe em mãos a obra e você continua fazendo o trabalho que Deus quer que nós façamos. Eles não apenas continuam trabalhando, mas os versículos declaram como eles tinham essas armas então por perto deles. E onde está Neemias nisso tudo? Ele está bem no meio da luta, se você percebeu o versículo 18 a 20. Versículo 18, a parte B. O que tocava a trombeta estava ao meu lado. Eu disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: grande e extensa é a obra, e nós estamos espalhados na muralha, longe uns dos outros. No lugar em que ouvirem o som da trombeta, ali reúnam-se em volta de nós. O nosso Deus lutará por nós. Neemias está no meio. Ele se coloca junto com o trompetista. Escutem, se vocês ouvirem a trombeta tocando, corram para lá, porque é lá que está acontecendo o ataque, e eu vou estar ali com vocês. Se houvesse então alguma tentativa de ataque, a trombeta soaria. O povo deveria se reunir lá, e o trompetista estava ao lado de Neemias. O que significa que Neemias planejava estar no local do ataque. Ele não estava recuando, ele não estava se escondendo, ele não estava fugindo, ele estava na linha de frente, bem ali no muro, pronto para selar seu compromisso com seu próprio sangue, se fosse necessário. Olhe para a soberania de Deus e a responsabilidade humana de novo aqui. Se reúnam ali conosco e Deus lutará por nós. Venham, se reúnam, estejam aqui e Deus vai lutar por nós. E o que eles fizeram a seguir? Versículos 21 a 23. Assim trabalhávamos na obra, e metade empunhava as lanças desde o raiar do dia até o anoitecer. Também, nesse mesmo tempo, eu disse ao povo: cada um de vocês fique em Jerusalém com o seu servo, para que de noite nos sirvam de guarda e de dia trabalhem. Nem eu, nem os meus irmãos, nem os meus servos, nem os homens da guarda que me seguiam tirávamos as nossas roupas, nem mesmo para dormir. Cada um se deitava com as armas à sua direita. Eles continuaram trabalhando e mais gente foi colocada para trabalhar também. Você quer ser um modelo de liderança? Olhe e estude a vida de Neemias. Releia esses capítulos que já estudamos. Reveja tudo que nós já vimos até aqui. E pratique o que Neemias ensina. Neemias não está usando as pessoas para tornar a vida dele mais confortável. Pelo contrário, lembra? Ele tinha um alto cargo no governo persa, no Império Persa. Ele deixou o que ele tinha para servir o povo de Deus. E nós vamos ver mais coisas que ele fez para frente. Então ele não está procurando uma vida mais confortável fazendo o que ele está fazendo. Ele está dando a sua própria vida por causa de uma causa maior do que a sua própria reputação. Ele não está motivando as pessoas com uma canção que exalta a si mesmo. Vocês podem, vocês conseguem, vão, a gente consegue por nós mesmos. Ele sempre aponta para Deus. Sempre é Deus quem vai fazer, sempre é Deus quem está fazendo. E se nós estivermos olhando para Deus, Ele vai nos capacitar para fazermos a obra e Ele está conosco. Ele diz no versículo 14, para se lembrarem do Senhor que é grande e temível. Ele diz que Deus está trabalhando para eles, frustrando os planos dos inimigos. Ele afirma no versículo 20, o nosso Deus lutará por nós. Em nenhum momento, então, nós vemos Neemias trazendo os olhos do povo para ele. Olhem para mim, vejam o que eu estou fazendo. Ele sempre aponta para o Senhor. Ele lidera pelo povo pelo exemplo dele, mostrando a sua própria disposição de se envolver na luta. Ele dá o exemplo enquanto examina a situação e faz provisão para o povo, para que o povo seja defendido nos pontos fracos. E até mesmo para que a cidade estivesse sob vigia à noite. O versículo 23 declara a extrema prontidão dele para o sacrifício, quando ele descreve a vigilância e a prontidão que ele estabeleceu junto aos seus companheiros. Neemias sabe que Deus está agindo por meio deles, entre eles, e por isso, sabe que pode vencer as ameaças e faz isso dando seu exemplo de confiança, coragem e trabalho.
Você vive por algo maior que o seu engrandecimento pessoal? Você estaria disposto a dar a sua vida por aqueles que você diz amar? Você tem os seus olhos espirituais fixos em Cristo? Você lidera pelo exemplo? O que nos permite viver assim, é claro, é conhecer a verdade da palavra de Deus, experimentar a bondade de Deus e contemplar a verdade de Deus em Cristo. Se isso for realidade na sua vida, enfrentaremos os desafios que nos cercam e venceremos, pois estamos envolvidos na obra do Senhor e o nosso desejo é fazer a vontade de Deus. Vencemos então os insultos com oração. Vencemos as intrigas com planos de ação. E vencemos a oposição, trabalhando na obra do Senhor. Rip Ship e o príncipe Caspian estão juntos novamente na viagem do peregrino da Alvorada. Eles estão viajando para o fim do mundo e em um ponto da história parece que a tripulação está disposta a não ir mais adiante. O desejo mais forte no coração valente do rato é chegar ao fim do mundo para que ele possa entrar no país de Aslan. Como a tripulação parece não estar animada, ele pede para Lucy. Lucy procura ajuda de Rip Ship. Ela chega para ele e fala: "Você não vai dizer nada, Rip Ship?" "Não. Por que Vossa Majestade acha que devo falar?" respondeu Rip Ship, numa voz que quase todos ouviram. "Os meus planos estão traçados. Enquanto eu puder, navegarei para o Oriente no peregrino. Quando o perder, remarei no meu bote. Quando o bote afundar, nadarei com as minhas patas. E quando eu não puder mais nadar, se ainda não tiver chegado ao país de Aslan, ou atingido a extremidade do mundo, afundarei com o nariz voltado para o leste, e outro será o líder dos ratos falantes de Nárnia." Rip Ship é uma das figuras mais emblemáticas das Crônicas de Nárnia, representando coragem, honra e busca por algo maior que a vida cotidiana. Seu caráter também é um reflexo do tema mais amplo da série, que explora fé, sacrifício e luta pelo que é certo. Que Deus nos abençoe e que possamos estar determinados a prosseguir, servindo ao Senhor, apesar das lutas, provações, dificuldades, pecados, tudo que nós enfrentamos nessa caminhada, que o nosso desejo seja realmente servir ao Senhor, determinados a prosseguir, não desanimar, não esmorecer, mesmo diante de qualquer situação difícil que se levante contra nós. Amém, queridos? Baixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Nosso Deus, nós te louvamos e te adoramos por quem tu és, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que apesar de ser esse Deus, o Senhor nos ama, ao ponto de ter enviado o seu Filho para morrer em nosso lugar. Deixou a tua palavra para que nós pudéssemos te conhecer, para que nós também possamos conhecer a nós mesmos, saber como nós somos falhos e pequenos, como nós muitas vezes somos mais inclinados a querer agir na nossa força, realizar os nossos desejos, e quão pouco nós oramos, quão pouco nós estamos dispostos a arregaçar as mangas e nos envolvermos no trabalho do Senhor. Nos ajuda, Deus, a ter um coração mais ensinável, um coração mais humilde, um coração mais confiante no Senhor e na tua vontade. Eu te peço que abençoe o teu povo e nos guarde, Deus, do mal, do pecado. Em nome de Jesus. Amém.